Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. A coisa esquentou, a chapa esquentou para o Arthur Lira. O todo-poderoso Arthur Lira está numa situação bastante complicada. Acharam, não sei se o Guilherme tem aí, pode colocar na tela enquanto eu estou falando, acharam um bilhete, tipo assim, só faltou colocar, é verdade esse bilhete, né? Escrito pelo motorista dele com todos os gastos que teria tido Lira ali, que somavam 440 mil reais. Gastos que podem ser confirmados, porque nas anotações dizia-se assim: olha, isso aqui vai para o hotel, tá aí o bilhetinho, ó, Hotel Emiliano. E a agenda do Lira mostra, de fato, que foi para o Hotel Emiliano. Vê como o bilhete, inclusive, tem uma delicadeza, né? Porque na data, o motorista ele colocava um amarelinho, assim, grifava, e aí grifava os custos no final, tipo, olha que as propinas foram para isso, patrão. Pode tirar o bilhete, Guilherme, indicando exatamente para onde teriam sido dirigidas naquelas datas os recursos. É uma vergonha, um escândalo, um escândalo. O escândalo já é grande, porque é uma propina toda legalizada do ponto de vista escriturada, vamos dizer assim. Mas é pior ainda porque depois de tudo que aconteceu no Brasil, depois da queda do Eduardo Cunha do jeito que aconteceu, de Roberto Jefferson, de todo esse pessoal, né, que foi pego com a boca na botija, o Lira está defecando e andando, para não falar outra coisa, defecando e andando para tudo isso. Está pouco se lixando. Ele se coloca como rei do Brasil numa posição soberana, autocrática, dentro do Congresso. O Lula está tendo que beijar a mão do Lira e fazer negociações ao mesmo tempo, pedindo o Ministério da Saúde para o rei da propina da saúde, que é o Ricardo Barros. Eles querem voltar a operar a máquina da qual, durante a pandemia, eles operaram para negociar corrupção em vacina. Em vacina. E contam com isso com a revista Veja, como bem lembrou a Sinara Menezes aqui, com parte da mídia para apoiar esse esquema criminoso de usurpar, a mídia vai falar depois, o Lula fez acordo, mas a mídia está jogando contra a Anísia. Essa mesma mídia está fazendo de tudo para que o Centrão, para que o Lira, para que o Ricardo Barros, para que essa gente assuma um dos ministérios mais estratégicos para a vida do povo. Eles estão fazendo da mesma forma que fizeram quando do Eduardo Cunha. Eles preferiram jogar a favor do Cunha, entrevistas laudatórias. O Cunha virou candidato a presidente para parte dessa mídia, né? Virou candidato a presidente e jogaram no lixo a história de uma mulher correta, honesta, decente, que foi impeachada porque não aceitou comer com os mesmos garfos dos canalhas e dos ladrões, porque não quis fazer acordo. Era até, olha, vou dizer, do ponto de vista da operação política, talvez Dilma devesse ter feito, mas ela foi ser caçada por não ter feito acordo com ladrões, mostra um pouco do que é a política no Brasil. Mas neste autódromo tem algumas curvas. E o Eduardo Cunha foi abalroado numa dessas curvas, perdeu o mandato, perdeu o poder, foi preso, voltou agora com a sua filha a fazer política na Câmara Federal, foi eleita pelo Rio de Janeiro. Ele tentou ser eleito por São Paulo, teve uma votação pífia, conseguiu eleger a filha no Rio, mas ele não é nem de longe aquilo que foi. E pode vir a acontecer com
Arthur Lira, a mesma coisa. Eu já falei aqui, o poder na Câmara dos Deputados é muito difícil de ser exercido, quase como numa monarquia, porque são 513 deputados e 84 senadores que sabem fazer aquilo que o outro que está governando sabe. Ali ninguém é bobo. O mais bobo, como diria Ricardo Couto, conserta relógio suíço com luva de boxe no quarto escuro. O mais bobo faz isso com tranquilidade. O cara que chegou ele vai tirar ali meia dúzia de bobo. O resto é tudo malaco. Tudo sabe exatamente como que é a vida dura. E eles sabem operar na política. O Lira está indo para o final do seu mandato. Ele teve esse primeiro meio ano, vai ter mais 1 ano e meio. Mas daqui, terminado o ano de 2023, todo mundo vai olhar só para quem será o próximo no lugar do Lira, porque ele já terá ocupado o mandato por 2 anos, no final de Bolsonaro, e 2 anos Lula. Ele não pode ser candidato a presidente de novo, a não ser que mude a lei, mas não vai mudar, porque ele já está se enfraquecendo. Se o Lula sentar em cima e não der o Ministério da Saúde, e eu acho que deve fazê-lo, e acho que vai fazê-lo, ele vai mostrar para os líderes dos partidos que assim não é com Lira botando faca na goela que eles vão ganhar mais cargos, que eles vão ter que conversar com o Lula e com as lideranças do Lula no Congresso e com os representantes para a negociação política do Ministério no Congresso, como o senhor Alexandre Padilha e o senhor Rui Costa. Eles vão ter que conversar com eles, porque se quiserem ter cargos, não é pelo Lira que os cargos serão entregues. Se o Lula der conseguir impor isso, se impor, não, ou é impor, na verdade, na relação de negociação, muda o jogo e o Lira se enfraquece. Isso está começando a acontecer. Nos micro detalhes, já começa o Republicanos a querer dialogar diretamente com o Lula para negociar o seu passe. Por que vou passar pelo Lira? Isso vai tirando o poder e isso vai o tornando um pato manco, porque as eleições começarão a ficar, as eleições de 2024 para a renovação da presidência da Câmara começarão a ficar cada dia que passa mais perto de acontecer. E quando isso acontece, o rei que está colocado começa a ter os seus cafés chegando frios. É assim que se fala em Brasil. O fulano já está começando a tomar café frio. Começando a tomar café frio. A vida é dura e o prazo de poder do Lira é menor que o prazo de poder, né, de expectativa de poder do Lula. Lula, no mínimo, tem mais 3 anos e meio de poder. Lira tem 1 e meio. Lula pode renovar o seu poder por mais 4 anos, podendo assim ter 7 anos e meio de poder. E Lula tem que parar de falar que não vai disputar a reeleição. Tem que deixar no ar, tem que dizer, olha, vamos lá, depende, se eu estiver bom com energia, comendo minhas tapioca de manhã, um cafezinho quente, andando 5, 6 quilômetros na esteira, eu vou, como ele já meio que disse ao Kennedy Alencar. E isso vai diminuindo o poder de Lira. Ah, sim, Lira pode virar Eduardo Cunha? Este blogueiro não duvida. Este youtuber não duvida. É possível, sim. Provável? Não diria. Mas que ele não será o super Lira por tanto tempo que eles imaginam, por mais algumas temporadas, este blogueiro tem toda certeza que não. Era isto que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.